O que é o que é? O que é o que é? Diz que não tem dinheiro, diz que não tem espaço, diz que vai parar, mas continua recebendo coisinhas, hein? O que que é? É o chupacu de Goianinha, então. Primeiro, Alexandre Pesolato, da Resistência da venda de bonequinhos aí. Obrigado pelo charada, pelo precinho e por ter mandado tão rápido aí. Gostei demais. Charadinha no estilo A Queda do Morcego, que eu queria muito. Há um tempo atrás eu estava conversando com um lojista e a gente estava discutindo sobre um vídeo que vimos na internet Era uma empresa que estava falando que a maior parte dos clientes, os grandes clientes, os bons clientes, eram clientes que compravam de forma silenciosa e nunca tinham se manifestado na rede social reclamando ou elogiando, nunca tinham feito um comentário na página da empresa, nunca tinham tirado uma foto com aquele produto, mas eram clientes que compravam assiduamente e faziam grandes compras. E a discussão na conversa era exatamente sobre essa, né? Era sobre isso. Clientes, qual que é o melhor cliente? Aquele que faz barulho pra caramba e compra pouco, ou aquele que compra silenciosamente e, na teoria, não enche o saco? O problema é que esse cara que compra silenciosamente, um belo dia, às vezes ele deixa de comprar também silenciosamente. Durante muito tempo me malharam no outro canal ou em outros canais, porque eu dizia que quando um produto está muito ruim, quando um produto é muito caro, ou quando há perda do interesse sobre aquele produto, o mercado se ajusta silenciosamente. Era esse o termo que eu usava e ainda continuo usando. Silenciosamente o mercado se ajusta. Então muitas vezes não adianta ficar brigando, arrumando treta, etc. Porque um belo dia, se aquele produto não corresponder às expectativas, seja financeira, de qualidade, um belo dia silenciosamente o mercado é obrigado a se ajustar porque as vendas caem. E o que eu tenho notado especialmente aí nos últimos meses, isso já aconteceu algumas vezes no passado, vai e volta, mas notei isso novamente recentemente. Um silêncio danado para quem coleciona, ou de grupos que colecionam figuras, especialmente figuras mais caras. Então, quando eu comecei lá atrás, 2006, depois participei do Toy Quest, ainda no Figuraças, qualquer coisa que era lançado ou chegava no Brasil, seja Iron Studios, chegava pela Pizzi e outras empresas, até estou falando até de Marvel Legends, tinham postagens, pessoas dizendo, recebi, gente falando do Scalper, que o produto faltou, gente reclamando sobre a peça, isso e aquilo. E aí, esses dias eu estou postando os nossos singelos aqui, meus singelos videozinhos nos grupos de Facebook, e aí noto um silêncio danado. The Sound of Silence. Tem grupos que eu vi que depois, sei lá, faz semanas que só eu estou postando, e são grupos com mais de 1.000, 2.000 pessoas, e ninguém mais se manifesta, como se as pessoas tivessem sumido. Então, mesmo de Hasbro, eu via muita gente falar de Marvel Legends, ou até de G.I. Joe. Vejo postagens ainda, mas são sempre os resistentes, assim, vamos falar assim. Mas tem um silêncio geral. Eu não sei, pode ser uma impressão minha, mas tirando Masters of the Universe, especialmente Origins, porque Mutu é vida, esses grupos estão sempre... Tem gente até criando postagens bobas, tal, e eu comento sobre isso também, até às vezes perguntas, na minha opinião, bobinhas, ou até comentários sem noção, mas tem alguma movimentação, tem pessoas falando sobre o assunto. Em relação a outros grupos, cito Iron Studios, até de peças grandes, até de grupos de peças 1/6 e tal, um baita, como eu disse, um baita silêncio. Onde essas pessoas foram parar? Eu entendo
que tem uma questão de preço, tem questões às vezes de qualidade, tem questões do momento, tem questão das pessoas estarem sem dinheiro, de outros problemas, de um certo desânimo, dos filmes de super-heróis terem dado uma esfriada, mas é preocupante. Preocupante por quê? Quando a gente pega, eu citei o grupo de Masters of the Universe Origins, mesmo quando tem perguntas tolas, ou quando tem alguém falando assim, devolvi meu bonequinho porque veio uma taxa de R$50, então eu devolvi de volta para a China, para os Estados Unidos, para a BBTS e tal, tem alguma movimentação, tem algum interesse. E mesmo que as pessoas às vezes não comprem, existe o boca a boca, tem sempre alguém que olha aquilo ali e fala, puxa, me interessei por isso. O problema é quando as pessoas param de falar sobre aquele tema. Param de ou reclamar ou elogiar, como se o interesse tivesse mudado. E tenho notado muito isso. Eu não sei, de novo, pode ser uma impressão minha, mas volto a dizer, geralmente, no geral, em peças mais caras, etc., status, collectibles e tal, mas mesmo em Marvel Legends, eu via antigamente, mesmo o pessoal das antigas, o pessoal mais resistente aí, sempre comentando. Mostrei agora aqui o charadinha que eu comprei lá com a Apetoys de McFarlane, mesmo McFarlane, talvez pela dificuldade de chegar no Brasil, a Candide começou a trazer, mal, etc., parou, ninguém tem trazido isso oficialmente. No geral, um silêncio. E para esse negócio funcionar, esse mercado funcionar, na minha opinião, eu sei que tem diversos motivos, mas eu sempre bato na questão do marketing, da divulgação, do boca a boca. Tem que ter gente falando sobre o assunto, né? Nesse caso aqui de colecionar bonecos, puta negócio de verme, como eu sempre digo, eu sou verme, vocês são vermes aqui resistentes comigo, mas para esse negócio funcionar, as pessoas têm que estar falando. E no geral, esses vermes que compram são velhos, assim como eu e vocês, talvez um pouco mais velhos, um pouco mais jovens, porque esse é o cara que tem a questão da nostalgia, e a nostalgia às vezes é concentrada num souvenir, num bonequinho, numa estátua, num chaveiro, numa caneca. O jovem, eu já disse aqui em um vídeo recente, o jovem hoje, ele não quer saber de um souvenir, ele não tem muito apego às coisas materiais, é tudo digital. Ele paga uma baita grana num DLC, numa skin de jogo, num aluguel, às vezes de um estúdio, qualquer coisa, no aluguel do carro, no Uber, etc. Mas ele não tem esse apego ao imóvel, ao carro, ao souvenir. Então, quem compra isso aqui é velho. E eu vejo todas essas empresas, Mattel, Hasbro, às vezes Sideshow, Iron Studios, todas elas trabalhando em cima de um negócio que, na minha opinião, já morreu, que se chama hype. E aí por quê? O velho não cai no hype. O jovem cai no hype. Mas velho não cai, porque o velho já está escamado. Entendeu? Tirando uma situação ou outra, às vezes eu pego velhos aí que às vezes acabam se apaixonando por uma pepeca jovem, aí ficam todos se comportando como tontos, etc. Fazem coisas impensadas. Às vezes a gente com um bonequinho ou outro, com outro bem, com uma situação, num show que a gente gosta, mas o velho não cai mais nesse hype. E as empresas continuam batendo na tecla, o hype, a ansiedade, né? Aquela linguagem jovem para caramba, que às vezes não é a linguagem do cara que compra. De novo, eu entendo, procurar novos mercados, atingir novos públicos, mas ainda o novo público tem um perfil. E esse perfil, tirando todos os problemas, eu sei, vai ter um montão de gente comentando que é o governo, que é o dólar, que é isso e aquilo, mas falando naquilo que a gente consegue controlar, até já falei isso para alguns lojistas, tem uma série de coisas que vocês não conseguem controlar, mas façam aquele trabalho que vocês conseguem controlar. Dizendo, então, dentro dessa situação controlável, as empresas usam no geral linguagens, pessoas e uma configuração que, na minha opinião, não atinge quem tem que atingir. Sempre baseado na história do hype, da linguagem jovem, etc. A impressão que eu tenho é que não está funcionando. De novo, pode ser uma impressão minha, mas eu vejo os grupos, eu olho nos grupos de Facebook, eu não participo de grupo de WhatsApp porque
saí há muito tempo atrás e não tenho vontade de voltar porque é muito intenso, muita gente tonta, depois as pessoas sabem teu telefone, não gosto disso. Mas nos grupos que eu vejo de Facebook, diversos de colecionável, cadê a turma? Hot Toys, grupos de Hot Toys, sei, muita gente tomando chapéu, reclamações, gente que antes vendia direitinho e hoje tem dado canseira nas pessoas por diversos motivos, mas acabou. O ânimo dessas pessoas parece que ficou lá para trás. Eu não sei. Digam aí, vocês que estão aí do outro lado, o que vocês acham, se essa impressão minha é uma impressão correta e os motivos. E mais importante, o que mudaria isso? Porque não acho que isso aqui nunca vai morrer. Colecionar é algo que existe desde o princípio dos tempos, né? Desde o cara que colecionava uma pedrinha, outra pedrinha, depois passa para um outro souvenir. Mas nesse mercado que nós estamos inseridos, não sei, a tendência é de dar uma boa... Eu já estou falando isso desde outro canal, mas nesse momento parece que a coisa realmente embicou para uma situação e não tem expectativas de mudança, enquanto as empresas, as pessoas e outras coisas não mudarem. Tá? Uma última coisa, Editora Taverna do Rei, que tem a loja Taverna do Rei, onde nós temos lá o desconto Tristeza, que te dá 5% em toda a loja, me mandou hoje um novo quadrinho da editora, Wildfire. Não li ainda. Puta, eu gosto demais de gibi novo pelo cheiro. Olha lá, quadrinho bem legal. Não li ainda. Depois eu faço um vídeo quando terminar de ler. O pessoal não gosta também de vídeo de quadrinho, não tem geralmente muito engajamento. O pessoal nem entra no vídeo, mas faço questão de fazer porque é o que eu gosto. E como se chama Coleções e Causos, esse canal, faço questão de contar sobre causos e coisas que eu gosto e talvez alguns poucos aí também gostem, tá bom? Dê uma olhadinha se você acha que eu mereço a sua inscrição, veja se a sua inscrição está ativa, não deixe de comentar, o comentário para mim, além de ajudar um pouco aí a outras pessoas a verem o canal aqui, se você acha interessante. Também me alegra demais ver as pessoas comentando as opiniões. Tem pessoas que às vezes colocam opiniões longas e a resposta às vezes é curta, porque estou sempre atarefado. Mas não hesite em colocar, independentemente do tamanho do seu comentário, ele aqui no espacinho aqui de comentários. Porque eu gosto muito de ler as opiniões e saber que tem alguém aí ainda me escutando desse lado, apesar desse silêncio por aqui, tá? Hello, dark, my only friend.